Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos hoje em uma quinta-feira, não pude gravar o vídeo ontem, eu deixei lá explicando certinho pelo Instagram, mas estamos aqui hoje, vamos falar sobre uma síndrome ou transtorno de filmes e séries. A série que eu decidi trazer pra vocês é Filho do Caos e nós vamos falar sobre o episódio TDAH é necessário e vamos falar claramente então explicando o que é o TDAH, para caso você tenha alguma dúvida de como ele funciona, quais são as causas e tudo certinho completo por aqui. Então se você quiser saber de todos os detalhes, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtornos de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Só pra deixar claro aqui algumas coisas pra vocês, que na série Filho do Caos, nesse episódio TDAH é necessário, que é uma série muito boa, que são episódios ali que eles não são continuativos, que tem uma visão mais futurista das coisas, de como seria se realmente a família tivesse um controle total sobre os seus filhos. Então, nesse episódio, a personagem, ela não tem TDAH propriamente, porém a mãe dela quer que ela simule o TDAH, para que assim ela consiga... Eu não vou contar spoiler, porque, enfim, eu não preciso contar spoiler para explicar sobre o TDAH nessa série. Se você ainda não assistiu, é bom que daí você já assiste lá e já se surpreende com todas as coisas que a personagem vai descobrindo. Mas enfim, deixando claro isso, que ela não tem TDAH, vamos explicar o que é TDAH. Primeiramente, a sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E esse transtorno ele é associado por a pessoa possuir um déficit de atenção, e normalmente também as pessoas acreditam que ele é por simplesmente a pessoa não possuir atenção alguma e não conseguir se concentrar nas coisas. Em suma maioria, na maioria dos casos, realmente é isso que acontece com a pessoa que tem esse déficit, mas só que pelo nome que diz, ela não tem o controle da sua atenção. Ou ele é zero ou ele é 100% focado. Então as pessoas que possuem esse transtorno, quando elas gostam de alguma coisa, quando aquela atividade realmente desperta um interesse muito grande, então a atenção delas será extrema e nenhuma outra coisa em volta vai importar. Agora, se aquilo não é de teu interesse, não é assim algo que realmente chama muita atenção dela, ela vai normalmente ali não conseguir se concentrar naquele assunto. Isso também pode prejudicar nas relações sociais, porque normalmente quando você conversa com uma pessoa que tem esse déficit de atenção e você tá falando ali alguma coisa e de repente a pessoa parece que tá lá no mundo da lua, aí você pensa que a sua opinião ela não está sendo levada em conta, então pode ter esses problemas nas relações, mas isso é devido a um transtorno que existe um tratamento. E também outro sintoma claramente é a hiperatividade, ou seja, a pessoa ela pode ser muito impulsiva, o que é diferente da impulsividade do borderline, porque a impulsividade do borderline é devido às emoções, e a impulsividade de quem possui TDAH não é devido às emoções, é realmente devido por essa falta de atenção, por esse déficit de atenção, e não está associado necessariamente a emoções. E algumas pessoas elas podem acreditar que não existe TDAH, que é realmente as pessoas que não têm atenção ou que são impulsivas, isso faz apenas parte da criação das pessoas, o que está redondamente errado, porque não existe uma controvérsia sequer na ciência de algum cientista, de algum estudioso que considere que o TDAH ele não existe, e algum médico que considere que TDAH não existe. Há 100% de clareza que esse realmente é um transtorno válido que afeta o corpo biologicamente também. Então, para que a gente entenda, é necessário também entender que ele possui então causas neurobiológicas e também causas genéticas. Estudos mostram que pessoas que possuem TDAH têm diferença de pessoas que não possuem na região frontal do cérebro, que liga também a conexão com o resto do cérebro. E a região frontal orbital do ser humano, ela é responsável por praticamente a inibição do nosso comportamento. E essa região também, ela é mais desenvolvida do que aos outros animais em comparação ao ser humano. E essa inibição de comportamentos, ele se dá pela pessoa conseguir controlar ou não comportamentos inadequados.
inadequados. Isso também está associado à memória, ao autocontrole, à atenção. Então é por isso que há essa diferença em pessoas que possuem TDAH e não, porque necessariamente ela por si só ela não consegue controlar. Mas o que há de diferente no cérebro de pessoas que possuem TDAH? Então o que está alterado no cérebro são as substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina. Então esses neurotransmissores, eles passam as informações às células nervosas. Isso vai afetando todo o organismo da pessoa, todo o corpo, toda a mente, todo o comportamento dela consequentemente. E como eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo, que há também uma causa genética, mas a causa genética ela não está necessariamente ligada à pessoa nascer com o transtorno e desenvolvê-lo, e sim com uma predisposição para a pessoa possuir esse transtorno. Uma coisa também que é um fator de risco para crianças nascerem e desenvolver o TDAH é durante a gravidez, a mãe ela ingerir certas substâncias como álcool e drogas. O sofrimento fetal ele também pode ser um fator de risco, apesar de que não há uma clara evidência de por que o sofrimento fetal acaba fazendo com que crianças desenvolvam o TDAH, mas realmente há essa associação entre o sofrimento fetal e a criança assim desenvolver. E até, gente, também a intoxicação por chumbo, porque existem estudos que mostram que crianças pequenas que estiveram por uma intoxicação da substância do chumbo, elas desenvolveram sintomas que são iguais ao do TDAH. Outra coisa também que parece estar muito ligado é a relação familiar, ou seja, se a criança possui problemas familiares ou não. Eu tô falando aqui sempre criança porque normalmente o TDAH ele é diagnosticado na infância, porque é quando tem ali os pais, a escola que começa a ver que a criança ela está apresentando um comportamento um pouco diferente das demais. Então é quando esse diagnóstico é feito, ele já se desenvolve na infância, ele fica muito claro e fica muito mais fácil também de tratar. Então problemas familiares, traumas relacionados podem fazer com que a criança acabe desenvolvendo o TDAH por estar em um ambiente estressante por muito período de tempo. E como eu mencionei para vocês que normalmente as crianças que são diagnosticadas e as crianças recebem o tratamento, isso não quer dizer que adultos não possuam TDAH, apesar de que é mais difícil fazer diagnósticos em adulto, tanto porque normalmente, como eu falei, ele é diagnosticado na infância, é tratado na infância, então a pessoa apresenta uma drástica melhora na qualidade de vida, e quando ela está na fase adulta é mais difícil fazer o tratamento, mais difícil com que a pessoa vá procurar ajuda, porque não tem ali alguém que observe esses comportamentos e alguém que mande um adulto ir procurar ajuda. Ele vai ter que querer por si só, e também o adulto ele já tem as suas ideias muito bem fixadas, o que é mais difícil de tratar quando ele se recusa a fazer o tratamento adequado. Mas existem sim TDAH na fase adulta e é muito importante que tenha um tratamento, gente, porque melhora muito. O tratamento do TDAH ele é maravilhoso e ele provoca realmente uma ótima qualidade de vida. Inclusive crianças que foram tratadas precocemente mostra que basicamente na fase adulta elas não possuem mais. E agora, já que a gente entendeu as causas do TDAH, vamos também entender quais são os sintomas. Então, como o próprio nome já diz, um dos sintomas é claramente a hiperatividade, também associado com a impulsividade. Normalmente é notado já na infância, conforme eu falei pra vocês, porque vai se notar que a criança, ela vive basicamente no mundo da lua, ela vive ali avoada, é uma criança que é muito hiperativa, que ela normalmente ela não consegue parar quieta na cadeira da escola, então ela pode ficar se levantando o tempo inteiro, ela pode ficar ali atrapalhando o outro coleguinha dela que tá tentando prestar atenção na aula, para que ela tenha alguma coisa para fazer, porque ela é muito imperativa devido a essa falta de atenção. E outra coisa também que é muito comum devido a toda essa hiperatividade é as crianças serem extremamente estabanadas e desastradas. Ou seja, normalmente elas quebram coisas facilmente, elas derrubam coisas facilmente, porque, gente, pessoas que possuem TDAH, eles estão pensando muito o tempo todo e eles pensam mais do que normalmente a maioria das pessoas. Em adultos também o que pode ocorrer é essa desatenção, claramente, esse pensamento muito acelerado também. E outra coisa é que a pessoa pode ficar desatenta também com o próprio trabalho. Como a pessoa gostar extremamente daquele trabalho, ela pode ter a atenção muito focada para ali, esquecer das demais áreas da vida, que é muito importante a gente se atentar a todas as coisas que nos envolvem. E, gente, os adultos, eles são normalmente associados com pessoas egoístas, devido a justamente essa impulsividade, essa hiperatividade deles colocarem o carro para frente dos bois, eles estarem mudando o tempo inteiro, eles parecerem que quando você tá falando ali alguma coisa, de repente ele começa a puxar outro assunto, como se o que você estivesse falando não fosse importante, porque a pessoa ela não consegue prestar atenção muito tempo em uma coisa só. E eles também têm uma dificuldade
oportunidade de avaliar o seu próprio comportamento e avaliar as coisas que estão acontecendo na sua volta. Por isso que eu falei pra vocês que é muito mais difícil fazer um tratamento com uma pessoa adulta por justamente ela não ter essa própria percepção do seu próprio comportamento e assim ir buscar ajuda voluntariamente. Então talvez a pessoa que possui o TDAH ela vá procurar ajuda devido a algum outro problema que ela está tendo ali na vida dela, aí sim que ela vai, e dificilmente acontece por ela ir propriamente pelo TDAH. Para fazer o diagnóstico, como sempre eu falo para vocês, é necessário buscar uma ajuda profissional de um psiquiatra responsável que vá conseguir dar esse diagnóstico claramente, e também é muito importante, já para o tratamento, que a pessoa tome as medicações recomendadas pelo psiquiatra e também tenha um acompanhamento com o psicólogo, porque quando está fazendo ali essa intervenção medicamentosa e o acompanhamento psicológico, e nisso, gente, essa pessoa pode ter um ótimo desenvolvimento na sua vida como um todo. O medicamento, então, ele vai tratar de todas essas coisas que ficam alteradas no organismo de quem possui TDAH. E outra coisa que é muito interessante é o que eu vejo que muitas pessoas têm medo de tomar essas medicações porque tem medo de se viciar e de ficar dependente, o que é muito associado porque tem muitas pessoas que tomam medicação para TDAH sem o acompanhamento médico necessário e sem também possuir TDAH de fato, porque ele vai ajudar na melhora de atenção. Porém, quando esse medicamento ele não é administrado, ele pode sim se tornar um vício, porque a pessoa ela não precisa daquilo e ela está tomando mais coisas que vai influenciar ali no seu organismo e vai provocar um vício, porque de forma natural ela já não fica mais confortável devido a sempre estar tomando esse medicamento. Agora, para quem possui TDAH, a forma natural dela está alterada, então ela precisa do medicamento para que tenha esse equilíbrio ali. E quando ele é administrado corretamente, no momento certo em que o médico pede para tomar, no momento certo em que o médico pede para parar, ele não há como ficar viciado, porque, gente, o médico, a intenção dele, a intenção da ciência não é fazer com que as pessoas elas fiquem viciadas e dependentes de remédio pelo resto das suas vidas. É muito importante que a pessoa ela possua, na verdade, uma independência e que ela consiga caminhar com as suas próprias pernas e consiga também ter uma qualidade de vida boa sem ter que precisar de uma intervenção medicamentosa. Então o médico, no momento que vê que o paciente está evoluindo, que o paciente está apresentando um bom quadro, que tudo isso está equilibrado já no organismo, ele vai retirando as medicações aos poucos para que a pessoa consiga conviver sem ela normalmente. Então é muito importante que as medicações sejam tomadas à risca conforme a prescrição da receita. O que nota-se normalmente é que quando os pais estão administrando esses medicamentos para os seus filhos, eles veem que naquele dia o filho tá bem, eu não vou dar o remédio. Isso não é bom, isso pode ser sim prejudicial para o tratamento da criança. E como pode ser prejudicial se você está tomando, aí tá vendo que naquele dia tá bem e daí não toma mais, porque naquele dia você tá bem justamente pelo efeito que o remédio tá te causando. E no momento certo em que o seu organismo estiver equilibrado, que ele consiga liberar todos os neurotransmissores corretamente, então o medicamento ele vai ser tirado consequentemente. E agora a gente falando um pouco sobre a série, você vê lá quando ela apresenta a possuir TDAH, ela normalmente fica, como eu falei pra vocês, que é uma menina muito desatenta, ela tá sentada na cadeira, de repente ela levanta e ela não observa que pode estar incomodando outras pessoas, ela ali fingindo, porque ela não tinha TDAH, mas ela não nota como, por exemplo, naquele momento em que ela pega o livro pra se abanar e de repente começa a fazer um barulho muito grande enquanto o professor tá dando aula e todos os alunos estão quietos, querendo prestar atenção, mas ela simplesmente não nota que aquilo está afetando as outras pessoas, porque justamente é essa falta de atenção com as coisas que ocorrem ao seu redor. E quando os pais brigam freneticamente, é aí sim que a criança ela vai apresentar mais desatenção, porque se ela está em um momento que não é confortável, a mente dela vai dar um delay ali, porque ela não está confortável com aquilo, então ela já não é muito boa em atenção, e quando ela não fica confortável mais ainda, e parece que a criança ela está fazendo aquilo de propósito, quando não é. É uma alteração neurobiológica, é muito importante que receba o tratamento adequado. Então é isso, gente, esse foi o transtorno de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês têm alguma experiência para compartilhar, se conhecem alguém, se possuem, se vocês têm algum caso aqui para compartilhar conosco, seria muito interessante a gente ler e compartilhar as nossas ideias. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, alguma dica de uma síndrome ou transtorno que você viu em um filme ou série e gostou demais e quer que eu traga aqui explicando para vocês, então pode deixar aqui embaixo. E é isso. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por terem assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e
Tchau, tchau!